Então vamos lá para mais uma aula, nosso curso superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, disciplina Sistemas de Informação Gerencial no Agronegócio. O tema da aula de hoje é Sistemas Empresariais Básicos. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento, sou coordenador da disciplina. Então, pessoal, nas aulas anteriores a gente já falou desse tema, se repete um pouco aqui os termos, mas isso aqui é uma visão mais voltada para uma empresa em relação aos sistemas que são utilizados para gerenciar departamentos e até a empresa no contexto geral. Então, baseado nessa teoria, né, dentro da tecnologia da informação, ela pode ser usada para revolucionar e transformar operações e processos das empresas. Então, ou seja, você adotar sistemas que podem aí, de certa forma, melhorar a condição de processos, de algumas rotinas, né, que são existentes na empresa. Pode levar as empresas a gerenciarem melhor os seus fluxos de informações nos seus mais diversos níveis, ou seja, desde uma estrutura mais operacional até uma estrutura mais gestora, né, no nível mais gestor de uma empresa. Sistemas empresariais básicos executam e registram as transações rotineiras necessárias para conduzir o negócio, e estes sistemas normalmente possuem centenas e milhares de usuários. Então, por exemplo, a empresa tem lá um sistema ao qual tem todas as suas transações registradas, né, dentro de um processamento, e nesse caso aí, esse sistema normalmente possui milhares de usuários, ou seja, dependendo do porte da empresa e dependendo de outras situações externas ao qual, por exemplo, fornecedores podem estar ligados. Esses sistemas tornam-se importantes para as empresas, pois fornecem dados a nível operacional e também para os níveis mais elevados da empresa, ou seja, são sistemas que, de certa forma, são hierarquizados, dando acesso a um nível operacional, ou seja, um departamento de uma empresa, e também em níveis mais elevados, levando em consideração aí o nível de gestão da empresa, a parte de diretoria, presidência, o CEO e por aí vai. Então, nesse contexto aí, a gente leva em consideração que o sistema ele pode fazer parte do contexto geral da empresa e pode ser dividido em etapas mais elevadas e em um nível operacional. Então, o principal objetivo dos sistemas de informações empresariais básicos é responder essas questões rotineiras e acompanhar o fluxo das transações da empresa. Então, quando a gente fala em sistemas rotineiros, isso está muito ligado hoje à questão da inteligência artificial também. Então, aquilo que é algo que existe uma rotina, né? Então, existe um sistema ao qual substitui essa atividade que poderia estar sendo feita manualmente. Então, pode ser muito bem ser atribuída a um sistema e, dessa forma, acompanhar o fluxo de transações da empresa. Então, isso é bem normal hoje em dia. Esses sistemas também fornecem informações aos níveis mais inferiores da empresa, como já comentado, onde as tarefas e recursos normalmente são predefinidos e altamente estruturados, como já foi comentado anteriormente. Então, por exemplo, para melhor entender, podemos usar um exemplo de Loudoun Loudoun 1999. Por exemplo, a decisão de pagar um empregado ativo da empresa fundamenta-se em dois critérios previamente definidos. O empregado faz parte da folha de pagamento e o empregado trabalhou na empresa, trabalhou essa semana. Então, para tomar essa decisão, não é necessário que a direção da empresa seja consultada e decida o que fazer. Ou seja, para pagar um funcionário no nível operacional, eu não preciso que a decisão venha de cima de uma parte gestora da empresa, né? Só basta saber se ele cumpriu com seus horários, né? Se ele cumpriu com seus horários, com os dias, o horário comercial que ele deve estar presente, né? O horário estipulado no seu contrato de trabalho e os dias, né? Se ele teve alguma falta, logicamente isso tudo vai estar registrado se for dentro de um sistema, né? O que se faz necessário nessa situação é verificar se o empregado satisfez esses critérios, ou seja, quais são os critérios? Ele trabalhou, ele chegou no horário, ele saiu no horário, cumpriu seu horário de almoço, saiu na hora correta,
Ou então, em uma outra situação, ele fez hora extra, né? Porque existe também a questão do banco de horas, ou até mesmo pagar por horas excedentes a sua carga horária de trabalho. Então, são essas situações aí. Em consequência, esses sistemas são utilizados principalmente por pessoas com pouca ou nenhuma responsabilidade, ou seja, os sistemas exigem pouca ou nenhuma decisão das pessoas que operam. Ou seja, existem rotinas que não precisa, né, de certa forma, não tem grandes responsabilidades. Às vezes uma atividade específica, né, algo que faz parte de um processo maior, né, e não tem nenhum nível de decisão, por exemplo. Não é algo que vai decidir o futuro da empresa, ou, por exemplo, como se fosse a escolha da compra de um produto, ou deixar de vender, de fabricar um produto, né? Então, esses, esses sistemas são utilizados, né, em tarefas reduzidas, em que não tem grandes responsabilidades, mas funciona como um todo, né? Na verdade, tem que existir essas partes menores para chegar a um todo. Então, a coisa tem que rodar, né, de de forma conectada para poder chegar a um objetivo maior. Então, nas organizações, os sistemas empresariais básicos capacitam as organizações na execução de suas atividades mais importantes, né? Então, levando ao nível de atividades mais importantes, só que de uma forma mais eficiente, né? Pode-se dizer também que as empresas precisam desses sistemas para seu funcionamento diário, né? Imagina uma empresa do agro, né? que, que tem ali, tem que definir um momento certo para plantar, e aí ele tem que decidir isso, né? Aí ele tem tudo sistematizado dentro de um sistema da empresa para poder tomar uma decisão a médio e longo prazo e até mesmo no, quando partir para o momento do plantio, aí rotinas diárias que devem ser seguidas. Então, para isso que existem os sistemas. Em vez de ter algo separado, desorganizado, o termo sistema é justamente isso, né? Algo que está organizado, né? E executa essas atividades aí, seja a um nível geral, uma época, uma safra, por exemplo, como em relação ao funcionamento diário de uma empresa. Porém, muitas vezes esses sistemas são fundamentais para o alcance de objetivos estratégicos de longo prazo. Então, como o exemplo que a gente já colocou aqui, né? Então, por exemplo, decisões de plantio, né, para se chegar a uma boa colheita lá após os 120 dias, exemplo aqui, 100 dias da soja, né? Ao invés de tornando a, e simplesmente tornando a empresa operacionalmente mais eficiente. Então, ter as informações a partir dos produtos, da semente, da questão do adubo, do momento certo para fazer o plantio, né? Para chegar lá, tomar essas decisões e ter um resultado aí a médio e longo prazo. Então, atribuindo isso a uma empresa do agro seria isso, né? Pensando a médio e longo prazo. A maioria dessas informações provém de dentro da empresa. Então, qual que é a realidade aqui? A empresa já tem, por exemplo, uma estação meteorológica, ao qual ela já guarda informações meteorológicas do, da situação de chuvas daquela área, né? Então ele tem lá a quantidade de chuva para o período, a questão da temperatura mínima, média e máxima, tudo isso daí leva de certa forma a serem inseridos esses dados em um determinado modelo que nos auxilia aí na tomada de decisão, né? Além do próprio conhecimento da área também, né? Isso aí tem conhecimento lá, as características de chuva, né? Nós sabemos que essas chuvas são sazonais e aí o conhecimento da região também é importante. Além, lógico, da utilização de tecnologias como de repente uma estação meteorológica ou se não tiver um estudo sendo feito a cada safra baseado em estações institucionais aí, como o do INEMET, por aí vai, né? Então, nessa situação
da teoria, né? Então, esses sistemas também têm de lidar com dados de clientes e fornecedores e com fatores externos à empresa. Então, nesse caso, lidar aí questão até como é o caso de clientes, né? Clientes que venham a comprar essa soja e fornecedores, levando isso para uma situação do agro, fornecedores seriam os fornecedores de adubo, semente, então tudo isso aí, de certa forma, tudo alinhado, pensando numa decisão aí que corrobore com uma produção melhor, uma produtividade maior. Então, por exemplo, um exemplo aqui dado, as empresas contêm dados de seus clientes que efetuam pedidos de compra. Para efetuar compras, as empresas precisam saber dados de seus fornecedores. O sistema de folha de pagamento necessita de incorporar as modificações ocorridas nas leis federais, estaduais e locais. Então, as empresas contêm dados de seus clientes que efetuam pedidos de compra. Então, hoje é fácil, né, ter um cadastro de clientes. Hoje até pelo chatbot, né, até pelo celular, até pelo WhatsApp, a gente consegue criar um banco de dados com perguntas, utilizando um chatbot, uma inteligência artificial, né, para poder realizar as compras. E da mesma forma, as empresas elas precisam de dados dos seus fornecedores. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, né, que eu tenho fornecedores de sementes para eu poder plantar, eu preciso dessas informações, desses dados, né? E o sistema de folha de pagamento necessita de incorporar as modificações ocorridas nas leis federais, estaduais e locais. Então, ou seja, qualquer alteração nas leis trabalhistas, né, deve ser feito algum tipo de alteração no sistema de RH, né? Controle de horas, pagamento de hora extra, então tudo sistematizado. Assim podemos observar que necessariamente os sistemas básicos também ajudam a solucionar problemas que dizem respeito ao relacionamento da empresa com o seu ambiente externo, aquilo que eu já comentei, né? Então, com relação às chuvas, né, de certa forma, tomar uma decisão a partir do conhecimento que já tem, por exemplo, do zoneamento, né, com relação às chuvas num determinado município, né? Então, informações externas, né, lida com informações de uma estação do INEMET, né? Então, um exemplo aí. E aí, baseado nessas informações, ou na Embrapa, ou no zoneamento que é conduzido pela Embrapa, ajuda eu a tomar uma decisão, né? Sair do problema de decidir plantar ou não. Então, a gente pode se basear também em informações oriundas de um ambiente externo. Né? As empresas necessitam de sistemas de informações que suportem as seguintes condições, né? Grande quantidade de entrada de dados. Então, hoje, isso, com a tecnologia dos computadores, permite isso, né? Produzir grande quantidade de saída de dados. Então, você, por exemplo, você pega uma quantidade de dados de chuva de 20 anos, né? E daí você produz uma grande quantidade de saída de dados, por exemplo, mapas, tabelas, estudos, modelos baseados nessa grande quantidade de entrada de dados. E logicamente que isso tudo necessita de um processamento eficiente. Então isso aí, assim, um exemplo bem básico é você pegar as informações de uma estação meteorológica e transformar isso em gráficos, né? Que a gente faz geralmente nos artigos, ou aquele que se importa mesmo buscar essas informações e vai vendo ali, ó, como funciona a sua área em relação ao ciclo das chuvas. Então isso aí dá para perfeitamente ser feito nas propriedades rurais também, se baseando em informações de pluviômetros e também com relação a estações meteorológicas ou até mesmo o empreendimento rural, né, a propriedade rural que decide ir lá e comprar uma estação meteorológica. Isso aí são informações que geram grande quantidade de dados. Né? Então, essas entradas e saídas de dados rápidas, alto grau de repetição de processamento, né? Então, aquilo que a gente já comentou no início, sistema computacional simples de ser utilizado, então não deve ser algo muito complexo. Hoje as linguagens permitem que a gente tenha um ambiente operacional muito simples, né? A gente tira isso aí pelos aplicativos de celular, que
geralmente as pessoas usam no campo para coletar informações, não tem nada, né, de tão complexo, né? As interfaces são bem intuitivas, didáticas, e isso aí acaba proporcionando um entendimento melhor da parte de todos que convivem com o agro, né? Grande capacidade de armazenamento de dados. Hoje o celular, hoje tem celular de 1 TB que armazena grande quantidade, pensando aí em 1 TB, né? E isso ajuda a empresa a fortalecer serviços de forma mais rápida e mais eficiente. Então, dispositivos com grandes capacidades de armazenamento e aplicativos que acabam facilitando aí a análise de dados e proporcionando aí tomadas de decisão a tempo ali diretamente no campo, né? Então isso é bem legal se a gente for pensar nesses sistemas, né, na parte gerencial, né? Então tá aí, a gente viu de forma bem rápida a parte básica, né, sistemas básicos, e chegando até uma estrutura mais complexa e até níveis mais baixos de decisão, como a níveis mais altos de decisão, pensando aí numa estrutura de gestão de uma empresa. É isso aí, pessoal. Até a próxima.